Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Marina Faraco e nós vamos estudar a ação civil pública. Na verdade, nessas aulas nós vamos estudar a tutela processual dos interesses meta-individuais. E como você já sabe, o nosso ordenamento jurídico prevê 3 instrumentos processuais que são aptos à defesa em juízo dos interesses meta-individuais. Eles são a ação civil pública, a ação popular e o mandado de segurança coletivo. Então, antes de nós estudarmos esses mecanismos processuais de defesa dos interesses meta-individuais, temos que recordar o conceito de interesse jurídico e das suas diversas categorias. Então, vamos começar lembrando do conceito de interesse jurídico. O interesse jurídico é o interesse qualificado e protegido pelo direito. Como você sabe, é o Estado, através da norma jurídica, que elege quais são os interesses que ele pretende tutelar e mais, diz como aquele interesse vai ser tutelado, vai ser protegido, qual é a medida da proteção jurídica daquele determinado interesse. Então, o interesse jurídico é definido na norma jurídica. O Estado vai escolher quais interesses ele pretende tutelar e qual é a medida que vai dar para a proteção de dado interesse. Existem diversas classificações doutrinárias a respeito dos interesses jurídicos. Nós vamos lembrar aqui das 2 principais. A primeira delas classifica o interesse jurídico quanto à sua natureza. Quanto à natureza, os interesses jurídicos podem ser materiais ou processuais. Os interesses jurídicos materiais correspondem aos interesses jurídicos propriamente ditos. Na verdade, o interesse material é a própria conveniência que a norma jurídica optou em proteger. Como exemplo, nós podemos citar a propriedade, a vida, são interesses materiais, ou seja, são as próprias conveniências, as próprias necessidades que a norma jurídica optou por proteger e qualificar. Os interesses processuais, ao contrário, correspondem à necessidade de se invocar o aparato judiciário, de se invocar o poder judiciário para tutelar um determinado interesse material. Então, o interesse processual é a necessidade de se servir do poder judiciário para tutelar e defender um determinado interesse material. Como você se recorda, já estudou isso em processo civil, o interesse processual, também denominado de interesse de agir, é uma das condições da ação, ao lado da legitimidade das partes e da possibilidade jurídica do pedido, como prevê o artigo 295 do Código de Processo Civil. Então já vimos que, quanto à natureza, os interesses podem ser materiais ou processuais. Uma outra classificação doutrinária a respeito dos interesses jurídicos se dá quanto à sua titularidade. Quanto à titularidade, os interesses são de 3 espécies. Nós temos interesses públicos, interesses privados e interesses meta-individuais. Os interesses privados, como o próprio nome indica, são aqueles interesses individuais, ou seja, são os interesses de cada um, são os interesses particulares. O interesse privado é o interesse individual de cada um. O interesse público, ao contrário, como também a denominação indica, é o interesse da coletividade como um todo, é o interesse de todos, é o interesse público. O interesse público, como você sabe, é o interesse titularizado pelo Estado. Aliás, o Estado tem o dever de atender os interesses públicos, que são aqueles da coletividade como um todo. O interesse público também é chamado, por alguns doutrinadores, de bem comum. Há uma classificação dos interesses públicos que subdivide os interesses públicos em primários e secundários. Os interesses públicos primários correspondem aos interesses públicos propriamente ditos, ou seja, o interesse público primário é o interesse da coletividade, é o interesse da coletividade como um todo, e é esse interesse que tem que ser seguido e buscado pelo Estado. Já o interesse público secundário é o interesse que o Estado, enquanto pessoa jurídica, assume. Ou seja, o interesse secundário é o interesse particular do Estado, como diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, o interesse secundário é o interesse que o Estado, enquanto pessoa jurídica, assume. É bom lembrar que o Estado só pode perseguir e alcançar os interesses públicos secundários quando eles forem compatíveis com os interesses públicos primários. Então, para a gente pensar num exemplo, basta imaginar que o Estado, enquanto pessoa jurídica, pode ter o interesse público secundário no aumento desenfreado da carga tributária para enriquecer os cofres públicos.
Porém, por ser um interesse público secundário não compatível com o interesse público primário, já que a coletividade como um todo não compartilha do interesse ao aumento desenfreado da carga tributária, não pode ser, portanto, esse interesse perseguido pelo Estado. Então lembre-se, os interesses públicos primários, que são aqueles que correspondem aos interesses da coletividade como um todo, devem ser buscados e alcançados pelo Estado. Já os interesses públicos secundários, que são aqueles que o Estado titulariza enquanto pessoa jurídica, somente poderão ser por ele perseguidos quando compatíveis com os interesses públicos primários. Aliás, nós temos que lembrar de dois importantes princípios, aliás, que formam a base jurídica do direito administrativo, que são o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esses dois princípios, no seu conjunto, orientam toda a conduta da administração pública, são a base do regime jurídico administrativo. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, como a própria nomenclatura já indica que há uma primazia do interesse público em face do interesse privado. Então, se houver um entrechoque entre o interesse público e o privado, sempre o interesse público deve prevalecer. Já o princípio da indisponibilidade do interesse público significa que o Estado sempre tem que buscar o atendimento dos interesses públicos. E claro, como já vimos, dos interesses públicos primários, já que os secundários somente poderão ser alcançados pelo Estado caso sejam compatíveis com os primários. Então nós já vimos que os interesses jurídicos, quanto à sua titularidade, podem ser públicos, primários ou secundários, privados e meta-individuais. Os interesses meta-individuais não são aqueles que não se encaixam nem na qualidade de privados e nem na qualidade de públicos, já que são interesses que extrapolam a esfera jurídica meramente individual, mas não a ponto de atingir a coletividade como um todo. Ou seja, são interesses que vão além da esfera meramente individual de interesses e, por este motivo, não chegam a ser interesses privados propriamente ditos, mas não chegam a consistir no interesse da coletividade como um todo e, por este motivo, também não podem ser qualificados como interesses públicos. Então, os interesses meta-individuais, eles são de 3 espécies, de acordo com o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos os interesses difusos, os interesses coletivos e os interesses individuais homogêneos. É bom lembrar que os interesses meta-individuais recebem outros 3 nomes. Eles também são chamados de interesses transindividuais, de interesses coletivos lato sensu e de interesses intersubjetivos. E como já vimos, são de 3 espécies: os difusos, os coletivos stricto sensu e os interesses individuais homogêneos. Vamos ver aí juntos na tela de vocês um resuminho de toda essa classificação que acabamos de ver. Então, como nós já vimos, os interesses jurídicos quanto à natureza podem ser materiais ou processuais, quanto à titularidade podem ser públicos, privados ou meta-individuais. Os públicos subdividem-se em primários e secundários e os meta-individuais em difusos, coletivos e individuais homogêneos. Muito bem, vamos ver então essas 3 espécies de interesses meta-individuais, que são os difusos, os coletivos stricto sensu e os individuais homogêneos. Todas essas categorias de interesses meta-individuais estão previstas no artigo 81, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Os interesses difusos são aqueles interesses indivisíveis que pertencem a um número indeterminado de pessoas que se relacionam entre si por uma situação fática, por um fato.